ser amanhã. Vamos, meus amigos. Mas tu disse que tinha uma foto pra mim? Que Mais um foto é essa? programa, Tem que ir hein? embora Sei essa também. foto. Que foto Tem é? foto, eu mandei pra produção. Muito obrigado, meu amigo Dudu. Obrigado pela SBT parceria. Esporte Rio, hein? Vamos nas notícias de hoje do Mengão, hein? Ó, Flamengo campeão, manda medalha pra você, Dudu. Obrigado, vocês ajudaram bastante. Tamo Caraca, junto. essa foto diz muita coisa. Fernando, ele vai me matar. Vamos ficar ligados aí nas Me manda notícias, essa hein? foto. Vamos começar, hein? Tá ajudando. Beijo, gente! Beijo, Benedito. Você que gosta Lucas Pedrosa. do programa, curte, compartilha aí, Lembra ó. essa foto? Se inscreva no canal. Vamos! Tá vendo, né? Amigo, Tu sabe, né? quem bate? Hein? O Rio de O Janeiro que você tem a dizer pra eles, Renê? assim, e sabe qual é o pior? Pode ser mais triste do que a gente imagina. Brasileiro e Libertadores. Tipo micareta, Fernando. Aí vocês vão Começa chorar. terça e só acaba domingo a festa. É tipo carnaval. Toma! Flamengo campeão brasileiro, então. É isso? Calma. A skin mais difícil que ele tem. É Ué, humilde. segundo Abel Ferreira, acabou. 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 Ai, Benê. Segundo Abel Ferreira, acabou. Olha eu andando na rua ontem, Pedrosa. Boa tarde, boa tarde. Tá? Boa tarde. Aí, ó. Ó. Ô, Benê Casagrande. Olha só o que a IA faz. Hoje Relasqueira. inventaram a IA, hein? Opa! Que que é, Arrascaeta! que que Bota o Arrascaeta aí. Deixa eu fazer carinho. Vamos Deixa eu tratar com saber. Arrascaeta é carinho. casado, Se Carinho. vai, ele é casado. Carinho, Arrascaeta. Tá jogando muito. Felipe Luiz, bota o Arrascaeta no potinho, sabe? Guarda pra sábado, não precisa levar pra Belo Horizonte, deixa ele paradinho em casa. Acabou o campeonato. Eu levo água pra Ele tá ele. com sede, Benê. Ó, dá a aguinha pro Arrascaeta, ó, vem. Aí, vou tratar com carinho até sábado, prepara ele pra sábado. Não precisa ganhar amanhã, entendeu? Não? Não precisa. Ô, Pedro. Ó, o futebol. Benê. Tem gordura pra queimar. Diz tu 2 semanas atrás estava como? Eu tô feliz da vida, era o time do momento. E agora? O time da tragédia. Benê. Amigo, Futebol Ei, amigo! é mole. calma. Calma. Um passo de cada vez. Calma que o Mengão tá bem, Pedrosa, o Flamengo tá a bem. hora do Brasileirão quando é? Agora. Agora. O trem passa, Ou mata ou morre. Ah, eu vou te falar, pelo que eu vi do Galo sábado na telinha do SBT, não precisa levar a Arrascaeta, Verdade. não. O Hulk não vive uma boa fase, é crise, é jogador querendo bater em torcedor em arquibancada. Não precisa. Guarda pra sábado. Rossi deveria ficar no Rio de Janeiro. Melhor. Arrascaeta deveria ficar no Rio de Janeiro. Jorginho deveria ficar no Rio de Janeiro. Esses três nem levaria pra Belo Horizonte. Nem o goleiro? Se ele se machuca, a gente vai jogar a final da Libertadores com o Matheus Cunha, Pedrosa. Não dá, ué. Olha. O goleiro tem que ficar, pô. se eu tivesse E aquela... outra, se o Matheus Cunha não consegue agarrar contra o Atlético Mineiro, vai agarrar contra quem? Verdade. A gente vai só tirando dele, né? Começou com a skin, Essa- não ganhei Não, ainda. pé no chão. Pé no chão. Amigo, Aí, ó, eu tô vai. no meu dia menos Daqui a insuportável. pouco vai o sub... Vai... Olha, eu andando em Niterói. Bota aí. Daqui a pouco vai o Tô, sub-20 eu tô pra só Minas. registrando. Eu tava lá em São Paulo ontem, Veni. O clima tava meio triste lá, cara. Muito triste. Olha. Ai, papai do céu. E ó, Ó, papai do pra céu não vai ser tão bom só assim pra pra não mim. perder o costume, Lucas Pedrosa, vamos falar de Flamengo aí que ganhou e o Palmeiras não ganhou, o troço tá ficando firme, hein? Agora, só pra deixar registrado, eu como uma boa botafoguense que tem um potente microfone aqui do SBT, isso só mostra o tamanho do meu fogão no ano passado. Que chegou o momento que você vai, final do campeonato, brigando por tudo, vai cansando, todo mundo cansa, mas na vez do Palmeiras é cansaço, na minha pipocou, né? Aí eu tive uma final na semana da final da Libertadores. E sabe o que eu fiz com o Palmeiras no Allianz, Vene Casagrande? Ganhou, eu lembro disso. Olha lá. Eu lembro disso. Olha aí o Flamengo, venceu o Bragantino, esse jogo no Maracanã.
3-0. Fora o baile. Jogaço. Com gol de Arrascaeta, o Bruno Henrique fez, o Jorginho fez. E tá cada vez mais perto, gente, do título Mais um do Brasileirão, título. Vene Casagrande. Quase lá. Ô, A delícia. mãozinha. Já, já é campeão, Vene. Não, a mãozinha só Olha tá as assim, ó. canjicas dele de fora. O Flavini que tava lá e acompanhou tudo. E o torcedor rubro-negro tem que ficar feliz mesmo, porque o momento é agora, né? Que é assim que vai empurrando, Vene, é assim que vai. Rodou. Era o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da final da Libertadores. Arrascaeta voltava ao time e logo mostrou por que faz tanta falta à equipe. Cebolinha começou jogando e tentou mostrar serviço para não sair mais do time titular. O Flamengo pressionava o Bragantino e o Carrascal fez muita gente gritar gol no Maracanã. Na melhor chance do primeiro tempo, Varela cabeceou e Cleiton salvou o time paulista. O Flamengo levou um susto no início do segundo tempo. Danilo quase marcou contra. Susto. A retranca do Bragantino desmoronou depois do passe errado do Juninho Capixaba. Arrascaeta com categoria Jorginho colocou e Arrascaeta. no campo e abriu o papai. caminho para a vitória rubro-negra. O que eu mais gostei da minha equipe foi a solidez defensiva, que voltou a recuperar essa solidez, entender os momentos de subir a pressão, entender os momentos também de esperar, entender o cansaço de alguns jogadores que vêm correndo muito durante os jogos e correu certo. E isso nos deu essa solidez que estava faltando. Algumas horas atrás, a gente estava numa crise mundial, né? Então sabemos perfeitamente que precisamos ser equilibrados, né, nesse ponto. Em Isso aí, vantagem, Felipe. o Flamengo ficou mais solto. Cebolinha fez boa jogada e depois do cruzamento, o árbitro marcou pênalti no toque Mão na bola, regular zagueiro. do Já Dado. era. Com o tradicional pulinho, Jorginho cobrou bem e fez 2-0. Quebra qualquer goleiro. Que nesse jogo a gente conseguiu mais propor o jogo, o nosso ritmo de jogo, a gente conseguiu circular mais a bola, ficar mais com a bola. E eu acho que isso foi diferencial para a gente sair com essa vitória hoje. Bruno Henrique teve a chance de marcar o terceiro nesse contra-ataque, mas chutou fraco. Deu mole, Bruno Henrique. O atacante falou pela primeira vez depois do julgamento. Agora estou conseguindo contribuir mais e é a forma que eu lidei com tudo isso, foi estando com a cabeça no lugar e para poder ajudar o Flamengo antes e hoje mais ainda. Na segunda oportunidade que teve, Bruno Henrique bateu com força e não desperdiçou, Isso aí. ganhando pontos para ser o centroavante na final da Libertadores. Quando o Felipe subiu pro profissional, ele veio conversar comigo e falou se ele podia contar comigo. Eu falei, cara, eu tô aqui para poder ajudar, e deixou claro que eu não seria titular em todos os jogos, mas queria me usar em alguns e eu seria muito importante. Então, cara, eu tô aqui para poder ajudar o Flamengo, para poder servir da melhor maneira. E então é isso que eu venho fazendo. Boa, Brunão. Independente se eu jogo ou não, o Flamengo hoje, a equipe que tem, todos são jogadores para poder jogar de titular, mas quem escolhe é o treinador. Então a escolha dele será a melhor que ele pensa, né? E a gente só tem que trabalhar, fazer o nosso melhor para poder estar pronto quando ele precisar. O Flamengo sai do Maracanã com 4 pontos a mais que o vice-líder Palmeiras, faltando 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. A vantagem deixa o time do Felipe Luiz perto do título e com moral para a final da Libertadores. Sobre o planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro no jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e
Eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu já também me machuquei muito, eu entendo muito as sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passando os dias. Ainda em campo, os jogadores souberam do empate do Palmeiras, o rival, na disputa por 2 títulos nesse fim de ano. Cara, final é sábado, Páreo. mas não dá para poder pensar em sábado, porque terça-feira temos mais uma final também, um jogo muito difícil. Então, pensar no Campeonato Brasileiro, é claro que está chegando próximo, rebate um pouquinho a ansiedade, mas temos que pensar no próximo jogo, que é o Brasileiro. Então, depois de terça-feira, aí a gente vai começar a pensar na final da Libertadores. Flamengo ainda enfrenta o Atlético Mineiro antes de ir para Lima, com direito a Aeroflá na despedida no Rio, na próxima quarta-feira. Ele tá feliz. Estamos DJ felizes. Careca, cadê a música pra ele? Ele gosta. Bota aí. DJ, bota aí. Estamos a 2 passos do paraíso. Bota A que aí. você quiser, DJ Careca. Escolhe aí, DJ. A música é sua. Olha aí, ó. Venê Casagrande. Ô, Venê, o que você mais gostou do Flamengo? Além da matemática, o que te animou na exibição contra o Red Bull Bragantino? Fernandinha, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, Pedrosa. Boa tarde. A todos aí que estão nos assistindo, uma ótima semana a todos. O Flamengo voltou a jogar da maneira que sabe jogar. Fazia tempo que o Flamengo não fazia uma grande partida como fez diante do Red Bull Bragantino. Verdade. E eu acho que não é coincidência o Flamengo fazer esse grande jogo por conta do retorno do Jorginho. Jorginho ficou um longo período aí se recuperando de um problema, voltou no jogo anterior e entrou no segundo tempo, mas era um contexto totalmente diferente, e agora, junto com a Arrascaeta ali no meio de campo, ele conduziu o Flamengo de uma maneira absurda, jogou muita bola, o que o Jorginho jogou contra o Red Bull Bragantino, e para mim, ele é um grande jogador, ele faz total diferença no esquema tático do Flamengo, o passe que ele deu pro gol do Arrascaeta, ele deu um passe também no primeiro tempo pro Gonzalo Plata, que o Gonzalo Plata não soube aproveitar. Então eu gostei do Arrascaeta, assim, para mim hoje ele é o melhor jogador do futebol sul-americano, sem sombra de dúvidas, não só do futebol brasileiro. Gostei também da partida do Everton Jogou Araújo. muito, moleque. Mas por que o Everton Araújo jogou bem? Porque ele teve ao lado dele o Jorginho. O Jorginho, além de ser um cracaço da bola, ter uma qualidade absurda, tecnicamente falando, ele é um jogador que ele faz os outros crescerem de produção. Como a gente gosta de mencionar aqui o Thiago Silva no Fluminense, é o Jorginho no Flamengo. Todos que jogam ao lado dele vão jogar bem, porque ele é um cara que sabe fazer isso, ele faz os outros crescerem de produção. Mas eu acho, Fernanda, que a melhor notícia do Flamengo nos últimos jogos, óbvio que o Flamengo não vinha jogando bem, mas tinha um jogador que estava crescendo de produção e que para mim hoje tem que ser titular na equipe do Flamengo, é o Everton Cebolinha. Esse jogador, ele está vivendo uma boa fase, voltou muito bem de uma lesão, ele ficou um período aí se recuperando de um problema muscular, voltou muito bem e hoje ele está sendo um jogador mais eficiente que o companheiro dele nessa posição, que é o Samuel Lino. Verdade. Tanto é que ele faz a jogada ali no gol do pênalti, ele que fez a jogada, ele quebra a linha adversária fazendo dribles, algo que o Felipe Luiz pede para o Samuel Lino, mas o Samuel Lino não está conseguindo fazer. Isso não quer dizer que eu acho que o Samuel Lino não vai render mais com a camisa do Flamengo. Estou falando de momento. Se a final da Libertadores fosse hoje, eu escolheria o Cebolinha, sem sombra de dúvidas, para jogar na ponta esquerda. Então eu gostei do Flamengo todo, em todos os sentidos. O plano de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz, deu certo. Tudo que ele pensou para esse duelo, o Flamengo foi soberano, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais de 3 gols. Então o Flamengo, ele está vivendo, voltou a viver uma boa fase. Mas eu acho que isso muito graças ao retorno do Jorginho, porque esse, para mim, foi o grande jogador dessa partida. Uma das melhores contratações do ano. Tô igual minha avó. Jorginho. Vou falar, vou ver. Lucas Pedrosa, você também escolheria o Cebolinha para se hoje fosse a final da Libertadores, ele seria o teu titular também? Fernanda Maia, o Everton Cebolinha é um jogador que já brilhou com a camisa da seleção brasileira e campeão de Copa América. E foi o principal jogador do Brasil naquele título, inclusive. O Everton Cebolinha sai do Brasil como campeão de Libertadores, como ídolo do Grêmio. Ele vai para o Benfica, não consegue se firmar tanto, até por uma questão também de posicionamento. Colocam ele para jogar na ponta direita, se não me engano, até o Jorge Jesus, exatamente. E quando ele chega ao Flamengo, o grande problema do Everton Cebolinha é físico, nunca foi técnico. Tanto que o Everton Cebolinha imprimiu uma grande fase com o Tite, ele foi bem com o Tite, mas ele não conseguiu se firmar justamente porque foi interrompido com uma lesão. Esse cara, com o nível de futebol que ele tem, se ele estiver bem fisicamente, ele está em outra prateleira em relação aos postulantes àquela posição de ponta esquerda.
Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador melhor do que o Samuel Lino, melhor do que o Michael, melhor até do que o Bruno Henrique naquela posição hoje, porque o Bruno Henrique já não tem mais a mesma explosão de antes. Então, cara, ele é muito técnico, ele finaliza bem, ele tem qualidade, ele é inteligente, ele não sente jogo grande. Verdade. Eu sempre gostei do Everton Cebolinha e acho que, pra mim, essa oportunidade de jogar no sábado 100% e ele cada vez ganhando mais ritmo, cada vez mostrando o jogador que ele é, o Flamengo vai ganhar um baita de um reforço para essa final. Sobre o Cebolinha, vale mencionar, eu estava vendo os números dele depois desse jogo, ele tem 34 jogos na temporada. Ou seja, menos da metade que vários jogadores do Flamengo. Onde eu quero chegar? Fisicamente falando, ele tá bem. É como se ele estivesse no meio da temporada. O problema é, ele sofreu com lesão, é ritmo de jogo. E ritmo de jogo ele está adquirindo, ele está mostrando que ele já está com ritmo de jogo. Então, se hoje tivesse que escolher entre o Samuel Lino e o Cebolinha, eu não vejo motivos para não escolher o Cebolinha. Porque tudo que o Samuel Lino tenta fazer, o Cebolinha está conseguindo fazer. E repito, gente, isso aqui não quer dizer que eu esteja pedindo a saída do Samuel Lino do Flamengo, que eu acho que o valor que o Flamengo pagou não vale a pena. Isso não está entrando no mérito no debate. O debate nesse momento é quem tem que ser titular na ponta esquerda. Para mim é o Cebolinha. Outro jogador que eu esqueci de mencionar também, que jogou muita bola no sábado contra o Bragantino, Varela. A diferença quando o Royal joga e quando o Varela joga é outra. E também não é uma crítica ao Royal dizendo que eu quero que ele saia do Flamengo. É mais adaptado, né? O Varela Tá tá adaptado, mais exato. Olha só quanto que o Varela sofreu até ele viver esse bom momento com a camisa do Flamengo. Vários torcedores queriam a saída do Varela no passado recente. Então, assim, tudo é tempo. Tem que dar tempo ao Emerson Real para ele se readaptar. Existe essa questão do tempo na lateral do Flamengo. Óbvio. O Wesley foi a mesma coisa. A mesma coisa. Até o próprio Rodinei foi a mesma coisa. E agora está acontecendo com o Emerson Real. Só que a gente precisa comentar o momento. E tem uma Libertadores batendo a porta. Quem eu escolheria? Obviamente o Varela, jogou muita bola. E sobre o Jorginho, tem uma diferença também. Ele é cobrador de pênalti. Dificilmente ele perde um pênalti. Isso faz total diferença. Ele chama a responsabilidade. Por exemplo, na final da Libertadores, pode ir para disputa de pênalti. Vamos colocar aqui ele na tela o Jorginho, ele bate de uma forma, né, Pedrosa e Venê? Que é para geral. Né? Ele pula, né? Ele dá um saltinho. Sabe como ele começou com isso? Como? Uma curiosidade. Nos tempos de Nápoles, um clube italiano que ele atuou, ele estava brincando pós-treino, aquelas brincadeiras que rola com desafio, jogador com goleiro, quero ver você pegar. Aí ele, numa brincadeira, ele bateu desse jeito, aí o goleiro foi e brincou com ele, esse pessoal brincou, como assim? Como que você fez isso? Aí ele foi e fez de novo. Aí a galera falou, por que você não faz isso nos jogos? Aí ele começou a fazer e a partir de então ele só bate desse jeito. E aí com o pé de apoio no ar... Não dá direção pro goleiro, o negócio fica difícil, hein, Pedrosa? Fica, porque ele aguarda até o último momento para poder escolher o canto que ele vai bater, e é justamente isso que você falou. Hoje os goleiros, eles conseguem estudar através de vídeos, através de monitoramentos até da preparação de goleiros, qual é o posicionamento que esse cara faz, quantas vezes ele bate num canto, quantas vezes ele bate no outro, como é que o braço dele está posicionado para a batida aberta ou a batida no canto cruzado, e também essa questão do próprio pé de apoio. Quando ele pula, você não consegue ler o braço e você não consegue ler nem a perna. Então ele espera o goleiro cair, escolher o canto e bate no outro. Jorginho joga muito. Joga muita bola e essa precisão e a concentração também. A gente vê que o pênalti não é só o gestual, a base técnica, né? O quanto você treinou, o quanto você é capaz. Tem jogadores que têm mais facilidade, estou falando do gesto técnico. O pênalti é muito mental, né? Você pode ser perfeito, mas se você não for para a bola com a cabeça boa, você vai perder. E o Jorginho tem um nível de concentração, a gente vê até pelo semblante nele, que é impressionante, uma experiência, tudo, né, Venê? Inclusive o espírito dele também é importante, porque eu acho que faltava isso em muitos liderança, jogadores do Flamengo. Encarar o jogo, como ele tem que ser encarado. Chamar a responsabilidade, vibrar mesmo. E ele vibra o tempo todo. Totalmente diferente. E também não é uma crítica a outros jogadores, mas eu acho que isso é importante. Um ou outro atleta tem que ter isso em campo. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim também contra o Red Bull Bragantino. E sobre cobrança de pênalti, ele bateu o primeiro pênalti dele com a camisa do Flamengo contra o Neuer, no Bayern de Munique. Ele pegou a bola, ele tinha recém chegado ao Flamengo, ele pegou a bola e falou, eu vou bater. E bateu muito bem, tanto é que converteu. É que se tratando de Jorginho, quem tem medo do cobrador... É o goleiro. É o goleiro. É verdade. Não é o contrário. E quem faz mais falta, ele ou o Pedro? Jorginho ou Pedro? Para a engrenagem do Flamengo, quem faz mais falta é o Jorginho.
Você também acha, Vini? Eu falei isso 15 dias atrás e esse jogo, para mim, só confirmou Acho isso. que o Pedro decide jogo. É isso. Mas eu penso o seguinte, o Felipe Luiz, ele aprendeu a jogar sem o Pedro, porque ele foi obrigado. Ele ficou 7 meses sem o Pedro. Sem o Jorginho, ele não aprendeu. Quando o Jorginho ficou fora, antes daquela data FIFA, o Flamengo sofreu. E agora, quando ele ficou fora, o Flamengo sofreu de novo. Então, assim, a gente viu em campo que o Jorginho faz muita falta. E como o Flávio Vinick disse no VT, o Flamengo já pode ser campeão brasileiro amanhã, minha gente, no jogo contra o Atlético Mineiro, lá na Arena do Galo. Para isso, o Palmeiras precisa perder para o Grêmio. Se o Palmeiras perder, ele fica com 70 pontos. E o Flamengo vencendo vai a 77. Olha só, e aí o Palmeiras que não venceu o Fluminense. E aí o Abel falou um negocinho, Pedrosa. Abel que é o treinador Quem entregou do os Palmeiras. pontos? Vamos escutar o Abel. Será que ele já entregou os pontos? Cadê? Até hoje lutámos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Estou a 2 passos do paraíso, sei que vou voltar. Eu vou voltar, essa marcha é boa. Na minha vez, o Cristo fecha o braço. A tua vez era... Bravo. Pipocou. E pipocou. Aí o Abel falava, olha, o time do Abel não perde pra ninguém. E eu lá, bem, correndo, sabe? Já são 4 jogos sem ganhar, Abel. Parece o Vasco. Mas tu acha que ele entregou os pontos ali, ô Pedrosa? Parece o Vasco. 2 tiros nas costas. O campeonato não acabou. Pedrosa. O campeonato está aberto. O treinador que é conhecido como motivador. Vai falar isso no coletivo? Adoro o blefe em coletivo. Ah, meu Deus. Ele fez Adoro isso o ano blefe. passado. Gosta muito desse jogo mental. E você gosta sabe o muito. que aconteceu com ele ano passado, Ele né? fez em 2023 também. Também. Comigo também. Ele fez em Ele 2023. faz desde que ele chegou, gente. É. Desde que ele chegou, quando o Palmeiras começa a entrar em crise, geralmente ele traz a crise pra ele. Ele inventa alguma coisa, ele fala Agora, alguma coisa. tem algo que precisa ser mencionado nessa coletiva que ele O fez quê? também. Ele reclamou dos jogos durante data FIFA, reclamou do calendário. Engraçado, Abel Ferreira, que quando a CBF fez alterações no calendário, que obviamente prejudicaria Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras veio publicamente, através de uma nota oficial, elogiar a postura da CBF. E agora vai você criticar a postura da CBF, sendo que na época vocês elogiaram? Agora aguenta, agora não bota a culpa na data FIFA nos jogos, porque o Flamengo também sofreu com isso, não foi só o Palmeiras não. Então isso pra mim é balela do treinador Choradeira. do Palmeiras. E eu queria falar mais uma vez, eu vou falar e vou ser chata até o fim. No ano passado, ninguém estava preocupado comigo. Que eu estava jogando os 2, que eu estava brigando pelos 2, depois eu fui correndo pro Mundial, o Botafogo, aí todo mundo, o Botafogo, olha aí o Botafogo piorou, ih, meu Deus, vai pipocar de novo. Agora tá aí, o Palmeiras tá cansado. O Abel adora reclamar quando tá só no pé dele. Quando tá no pé do outro, tá tudo certo, né? É igual o erro de arbitragem. Aí ele, erram pra ele, o bichinho virou, né? Meu Deus do céu. Quando não é pra ele, biquinho de lacre, né, ô Pedrosa? Agora ele falou perdemos-lo. Perdemos-lo. Agora é perdemos. Eu acho que isso aí é nitidamente estratégia para mudar o foco e para ninguém ficar falando das péssimas atuações do Palmeiras. Claro porque a atuação do Palmeiras contra o Fluminense foi terrível. Foi terrível. E contra o Vitória também. E contra o Mirassol também. Também, E contra o Santos também. Olha aí, com gol marcado no jogo contra o Bragantino, o Bruno Henrique empatou com o Cano como terceiro maior goleador do Novo Maracanã. Tá aí na tela, olha aí a arte, artilheiros do Novo Maracanã. O Pedro tem 104 gols, o Gabigol em segundo com 82 gols. O terceiro é o Cano e o Bruno Henrique com 63. Os dois na briga ainda, né? Os dois jogando no Maracanã, o Cano com menos oportunidade, mas está em atividade ainda. E o Arrascaeta em quinto com 56 gols. O número do Pedro impressiona.
Mas ele é um goleador e ele era do Flu também, né? Sim. Ele tem aí o Flu e o Fla dentro desse número, né, Pedrosa? Sim, eu acho que ninguém vai chegar no Pedro, não. A não ser que o Gabigol volte pro Flamengo e comece a fazer gol, que eu acho que é muito impossível nesse momento. O Arrascaeta é o dobro de gols praticamente, difícil chegar, mas o Pedro, para mim, é um cara que já tem um número expressivo, mais de 100 gols, muito difícil que alguém consiga passar o Pedro. Ao mesmo tempo, isso também dá toda a moral pro Bruno Henrique, que é um cara que jogou boa parte da carreira dele como ponta e só agora ele joga como centroavante, ter 63 gols. É gol pra caramba. E a torcida do Palmeiras ficou revoltada, sabe com quem? Com o Fábio, coitado. O que o Fábio tem a ver com isso, Cris? Saiu xingando o goleiro do Fluminense pelo resultado. Calmamente, o Fábio foi lá e respondeu: não ganhou do Santos, vocês querem reclamar comigo? Vocês tinham que ganhar do Santos, pô, do Vitória. Tá aí na tela o vídeo. Muito bem. Não é a primeira vez. Somos todos Fábio. Ai, meu Deus do céu. Chora! Pegou tua hora. Ai, meu Deus. Ontem eu ainda fui pro show do Oasis, velho. Tu não viu o jogo? Chorei. Claro que eu vi o jogo. Chorei. Claro que eu vi o jogo. Ó, a gente vai ter que ter muita paciência com o nosso amigo. Ô, Fernanda, cadê o sino da Libertadores? A gente tá lá no que vem. Fala, meus amigos, ó, mais um programa aí falando de Flamengo. Vou cortar aqui, senão vai ficar muito grande. Você que gostou, se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha. Amanhã tem Mengão, hein? 9h30 da noite contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, hein? Fica ligado que amanhã teremos mais notícias aqui do Flamengo, mais notícias de quem vai jogar, quem não vai jogar, quem vai ser poupado. Flamengo pode ser campeão amanhã, se Flamengo vencer e Palmeiras perder. E sábado, né, tem aquela finalzinha marota, né? Final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, hein? Vamos que vamos, hein? Um abraço aí, ficamos por aqui hoje, valeu!